Boa noite, gente. O Marcos, eu ia contar no meio da mensagem, mas ele não aguentou, né? E contar o momento especial. Mas vamos lá. Gente, eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que, na verdade, eu estou falando para mim mesma, porque eu tenho tantos exemplos na minha vida de como Deus tem me ensinado a respeito disso, e eu tenho certeza que isso tem a ver com você também. Então, pode colocar aí a capa aí da mensagem. Eu queria falar com vocês quando a gente precisa ter cuidado quando há inseguranças no nosso caminho. Então, tenha cuidado, insegurança à frente. Josué 1:9, Deus fala assim para Josué, que acabava de substituir Moisés, estava aí prestes a conquistar a terra de Israel. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Esse versículo é muito bom para você guardar no seu coração, mas eu tenho certeza que você tem medo de alguma coisa. Você não tem? Você se sente inseguro frente a alguma coisa? Eu tenho, por exemplo, eu tenho pavor de avião, de andar de avião. Quem é que tem medo de andar de avião? Muita gente tem, né? Eu não tenho medo, eu tenho pavor. Se eu sei que eu vou andar de avião, minha mão começa a suar no dia anterior, assim. E eu não consigo dormir direito. Mas Deus tem tratado, é um medo. Aí olha só a notícia que eu vi hoje, talvez você viu também, acho que foi no Globo. Avião da TAM pousa em Manaus sob ameaça de bomba, afirma a Polícia Federal. A gente acha que isso só acontece nos Estados Unidos, aconteceu hoje. Nesse sábado, em Manaus, o avião pousou por causa de uma ameaça de bomba. Olha só. A Polícia Federal investiga suspeita de bomba no voo 3540 da TAM Linhas Aéreas, vindo de Brasília para Manaus, com destino a Boa Vista, na manhã deste sábado, 18. A aeronave está em uma área isolada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na capital amazonense. Segundo a Polícia Federal, um aviso foi encontrado em um banheiro no Aeroporto Internacional de Brasília. Era um bilhete informando que haveria uma bomba dentro da aeronave. A Polícia Federal em Brasília acionou o órgão em Manaus, que deslocou uma equipe do grupamento antibombas para fazer uma varredura do avião. Eu imagino se eu estivesse nesse voo. Eu acho que Deus me levava antes. Foi o avião aterrissando, todo mundo saiu pelas portas de emergência, ninguém sabendo o que ia acontecer. Por quê? Porque foi uma ameaça de bomba. Não se sabe realmente o que aconteceu, se realmente alguém resolveu deixar um bilhete lá no banheiro de Brasília, né? Espero que não vire moda esse tipo de coisa. Mas o fato é que o avião parou por causa de uma ameaça contra a segurança. E pensando sobre isso, a gente pensa o seguinte, né? Como uma ameaça pode mudar o trajeto de alguma coisa? Como uma ameaça pode parar alguém? Pode parar um avião, pode parar um projeto, pode parar a sua vida e a minha vida. Porque às vezes a gente se sente tão ameaçado que a gente para. Diante de medo, diante de notícias ruins, a gente para e a gente se fecha. E às vezes nem é alguma coisa real. Às vezes é uma coisa da tua cabeça. Uma insegurança, um medo. E aí você para diante daquela ameaça. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre as inseguranças que eu e você temos. E que muitas vezes podem parar a gente no nosso voo, no nosso destino final. A gente muda de trajeto, a gente não vive o que a gente queria viver por causa das nossas inseguranças. E como eu disse no começo, eu tenho muito exemplo para falar disso para vocês, porque eu sempre lutei com isso na minha vida. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu estudei em São Paulo, então eu estudava numa escola pequena aqui em São José, sempre na mesma escola, então sempre naquele mundinho. Então quando eu fui mudar para uma cidade grande, uma universidade grande, eu não conhecia ninguém. Gente, eu ficava tão insegura que nos primeiros 2 meses de faculdade eu tomava remédio para não ter dor de barriga todos os dias. Eu tomava remédio e ia, porque eu passava mal de nervoso de ir naquele ambiente novo. E aí foi passando, mas eu tive que lidar com aquela insegurança. E inúmeros exemplos. Você se lembra de alguma situação que você já se sentiu super inseguro? Pode lembrar aí que eu tenho certeza que você tem. Pode ser mais recorrente ou menos recorrente. De repente, um dia você teve que subir numa plataforma e falar e você se sentiu super inseguro, né? E a gente se sente inseguro mesmo. Então,
às vezes as situações nos deixam inseguras. Eu lembro quando eu tive meu filho, né, o Levi, eu me senti tão insegura. E agora que eu ia falar que eu ia ter o segundo, mas a gente já contou, mas também agora situações novas acontecem, né? E a gente sabe assim, a gente tem as nossas inseguranças e as outras pessoas também têm a insegurança delas. E aí você sabe como é difícil ter que lidar com uma pessoa insegura, não é? Se você tem um chefe que é inseguro, é difícil de lidar com ele, porque você nunca sabe o que a pessoa quer, qualquer coisa que você fala a pessoa se ofende. E aquele amigo inseguro, sabe, que fica na tua cola, que quer saber onde você vai, que só quer fazer o que você faz, não toma desse aqui. Sabe aquele amigo mala, que você é amigo, mas daqui a pouco você vê que a pessoa é tão insegura, que a pessoa não desgruda de você? Aquela amiga que liga pra você pra saber que roupa você vai, porque ela tá insegura, que roupa que ela vai, mas é toda vez aquela insegurança. E namorado inseguro, então nem se fala, né? Quando você tá aí se relacionando com alguém, a pessoa é super insegura e você não consegue lidar. Agora, é claro, a insegurança, ela é normal, mas às vezes ela realmente pode prejudicar você e eu. E ela prejudica também os nossos relacionamentos. A sua insegurança, a insegurança dos outros, nunca vai afetar só você. Ela sempre vai afetar as pessoas à sua volta. E se você lida com uma pessoa insegura, você sabe muito bem o que é isso. Agora, a Bíblia diz lá em 1 João 4,18, que Deus tem um outro padrão, né? Deus fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E é claro que às vezes a gente se sente inseguro por uma situação totalmente compreensível. Por exemplo, você está no avião, que nem eu, né? Que morre de medo de avião, e começa aquela turbulência assim, ó. Não, da última vez que eu fui viajar com o Marcos, a gente foi, estava lá, vamos embora para casa. Aí o avião começou a ir, de repente apagou todas as luzes. Eu olhei para o Marcos e falei, eu vou morrer, sabe? Mas é uma situação que te deixa inseguro. Às vezes você está vivendo por uma situação que vai te deixar assim. O desemprego. Às vezes, como eu, quando você foi para a faculdade, uma situação nova, você se sente inseguro. Às vezes, um emprego novo. Às vezes, uma situação nova que você está, vai te deixar naturalmente com uma insegurança. O problema é quando isso começa a afetar a sua vida de tal forma que começa a ficar nocivo. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre como lidar com as nossas inseguranças na nossa vida. Como lidar com esses alertas, com essas ameaças, com aquilo que parece, você olha em volta, quando você está inseguro, parece que há perigo por todos os lados, né? Então, como lidar com as inseguranças das nossas vidas? Então, em primeiro lugar, reconheça a fonte da ameaça. Reconheça a fonte da ameaça. Toda ameaça, toda situação de perigo, de segurança, eles sempre tentam investigar de onde aquilo vem, de onde aquilo aconteceu. E assim é com a gente também. A Bíblia fala, Jesus fala em João 8, que vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Então é preciso reconhecer de onde vem essa reação que você tem e eu tenho, da gente se sentir inseguro, com medo, incerto, sem saber o que fazer. Da onde vem isso? E eu queria ilustrar isso. Eu vou chamar aqui, o Lucas está aí, ele estava de camiseta preta, eu falei que eu ia chamar ele. Saiu, né? Esperto. Então eu quero um voluntário, alguém que está de camiseta preta. Você está de camiseta preta. É preto só para ilustrar. Qual que é seu nome? Lucas. Eu ia chamar o Lucas também, olha que coincidência. Então assim, ó, quando a gente está num lugar, e alguém, por exemplo, você entra num lugar e alguém fala, oi Mariana, oi Lucas, você se sente bem, porque a pessoa sabe o seu nome, não é? Tanto que às vezes você está em umas lojas, você já reparou isso? A pessoa pergunta, qual é o seu nome? E aí a pessoa fala o seu nome de novo. Isso é truque de vendedor, tá? Para você ter a afeição daquela pessoa. Agora, por outro lado, é muito ruim quando você vai num lugar e a pessoa não sabe o seu nome. Não é? Aí a pessoa fica, oi querido, oi amiga, tudo bom? Aí você percebe que a pessoa não sabe o seu nome, é muito ruim também. Porque a gente tem um nome, né? Então o Lucas tem um nome aqui. Né? Eu não trouxe a caneta, mas tem o Lucas, cola aqui, em cima do Jesus, só com uma camiseta bonita. E a gente tem os nossos nomes, que nos definem. Só que acontecem coisas na vida que a gente vai recebendo. Às vezes um comentário, cola em outro lugar. Um comentário que alguém fez sobre você. Olha, você às vezes um professor, sabe? Um professor, um pai falou alguma coisa.
Nossa, mas você é muito teimoso. E você guardou aquilo, eu sou teimoso. Ou às vezes um professor falou para você, nossa, mas você é meio lerdo, né? Sei lá. Gente, uma vez eu tive uma professora de matemática que falou para mim, eu não acredito que você sabe disso, na 4ª série. Eu fui mal em matemática até eu prestar o vestibular. Eu ia razoavelmente bem em todas as matérias, mas em matemática eu ia mal, porque ficou em mim. Até colar em mim. Eu não sei matemática. Aí eu vou falar para você, quando eu fui fazer vestibular, sabe o que eu fiz? Eu peguei uma apostila e comecei da fração mais simples. Eu falei, vou começar do zero, coisa de 5ª série. E estudei e tal, e deu certo, graças a Deus. Mas porque eu fiquei com aquele rótulo. Às vezes, um ex-namorado, uma ex-namorada falou alguma coisa para você. Você não serve para mim, você não é legal. E às vezes a gente tem coisa boa na vida também. Às vezes você tem um emprego que você foi super bem. Então você carrega aquilo, sabe? A pessoa carrega. Não, olha, eu sou formado nisso. Ó, meu emprego é esse, tal. Eu tive aquele sucesso, eu tive aquele projeto que eu fui bem. Olha, eu sou a minha família é legal. E a gente leva coisas boas. Às vezes a gente leva fracassos também. E aí a gente vai colando os rótulos, né? E a gente vai colando esses rótulos. E aí, o que a gente faz? A gente se compara. A gente começa a se comparar. O que o outro tem e o que o outro não tem. Não é? Tem um livro muito lindo do Max Lucado que fala sobre os chulingos. É um livro infantil, mas conta a história de bonequinhos de madeira que eles iam pregando os adesivos. Quando eu faço uma coisa boa, eu colo uma estrela. E quando eu faço uma coisa ruim, eu ganho um adesivo com uma bolinha cinza. E eles ficavam se comparando e a gente faz exatamente isso. E aí, quando eu chego no ambiente, eu tenho todos esses rótulos. E, às vezes, o rótulo pode ser a marca de uma camisa, pode ser a marca da bolsa que você está usando, de repente, pode ser o carro que você acha que você anda, e a gente começa a comparar. E a gente começa a se achar, não, eu sou melhor que o Lucas acha que ele é melhor que eu. E essas inseguranças vão nascendo na nossa história de vida. E você sabe quais são os adesivos que você carrega? As suas estrelas e as suas bolinhas cinzas. Obrigada, Lucas. Pode sentar. Aplausos para o Lucas, gente. Então, você tem as suas experiências, eu tenho as minhas experiências. E a gente vai carregando, a gente vai juntando essas marcas nas nossas vidas. E eu queria dizer uma verdade para você. Todo mundo tem inseguranças, invariavelmente. Todo mundo tem. Às vezes a gente acha que você é a pessoa mais insegura do mundo, mas não é, sabia? Todas as pessoas têm insegurança. Agora, tem pessoas que, poxa, aquela pessoa é tão segura, é tão firme de si e tal. E realmente não quer dizer que todas as pessoas são muito inseguras, mas todas têm inseguranças. Todas nós temos áreas. Sempre tem um relacionamento, talvez uma pessoa super insegura, mas dentro de um relacionamento tem alguma coisa ali que parece que é um gatilho, sabe? Que tira aquela insegurança dela. Por isso que às vezes você está até, a pessoa começa a se relacionar, daqui a pouco ela começa a namorar, daqui a pouco começa a surgir coisas que a pessoa não apareceu, porque naquele relacionamento aquela insegurança surgiu, aquele medo surgiu e aquela insegurança aparece. Então todos nós temos. Desde a pessoa que tem menos adesivos à pessoa que está repleta de adesivos. Ou você acha que as pessoas, vamos dizer, que as pessoas consideram que são mais bem-sucedidas, que são mais bonitas, que têm mais dinheiro, que têm tudo, assim, o que a sociedade diz que elas deveriam ser, elas são super seguras. Será? Será que elas são super seguras? Por que a gente vê, então, tantas histórias, não é, de pessoas falando que há coisas que não resolvem aquela insegurança dela. Então você tem. Então você precisa reconhecer isso. E em Cristo, nós podemos reconhecer essas verdades e olhar para essa história desse novo olhar. Porque a verdade vai nos libertar. Né? Então, primeiro, reconheça a fonte dessa ameaça. Saia da negação, né? Na linguagem do CR. Saia da negação. Esse é o primeiro passo da sua recuperação. Segundo, pegue o extintor certo. A sua autoestima não será suficiente. Provérbios 16:18 fala: soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Pensa numa coisa que Deus não gosta, é o orgulho. É o orgulho, não é? Foi o pecado original de Satanás, foi o orgulho. Então, por que eu falei para vocês de pegar um extintor certo? Porque você sabe, né? Não sei se você mora em prédio, tem esses extintores daí,
eles falam aqui os tipos dos extintores. Você sabe que você não pode usar qualquer extintor em qualquer situação, certo? Se for um de elétrico, é um tipo. Se você jogar, por exemplo, água num incêndio que é de fonte elétrica, você pode botar fogo em tudo. Então, você tem que escolher bem. E, às vezes, a gente usa as ferramentas erradas para solucionar as coisas das nossas vidas. Sabe, para o mundo, ele tem uma resposta. Ele sabe que todo mundo tem inseguranças. Ele sabe. O mundo, as lojas, o capitalismo, ele sabe que você tem insegurança. E ele tem uma resposta para isso. Sabe qual que é a resposta dele? A autoestima é a resposta para a sua insegurança. E muita gente, tanto eu quanto você, às vezes a gente é tentado a acreditar nisso. Que a sua autoestima é a resposta para a sua insegurança. Agora, autoestima, deixa eu falar uma coisa aqui, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Você precisa ter uma boa autoestima. Tanto que a gente até tem no grupo do CR, de baixa autoestima, porque uma baixa autoestima é uma doença emocional. Só que simplesmente uma boa autoestima sobre você mesmo não é suficiente. Não é suficiente para vencer as suas inseguranças. É como um extintor que você usa no lugar errado. Por vezes, a autoestima é como se fosse uma bebida energética, um Red Bull. O Marcos, de vez em quando, toma uns Red Bull lá para conseguir trabalhar a noite inteira, né? E eu brigo com ele. Mas, um Red Bull, o que acontece? Quem já tomou, né, uma bebida energética, um café até, ele te dá um efeito, mas depois que o efeito passa, o seu cansaço não foi embora. Ele ainda está lá. Então, às vezes, você achar que você está bem porque você comprou um carro novo, que você está bem porque você passou naquela faculdade, que você está bem porque você está namorando com aquela menina que você queria namorar faz tempo, a menina mais bonita e tal. Porque você fez isso ou porque aquilo, deixa eu te dizer, isso vai ser um efeito passageiro na sua insegurança. Isso não vai sustentar você, isso não vai vencer, porque a insegurança vem de um lugar mais profundo. Ela vem de um lugar do seu coração mais profundo de onde a autoestima pode chegar. Então, reconheça também isso, que você não pode colocar as coisas no lugar errado. Eu queria passar um vídeo só para a gente ilustrar um pouco esse conceito. É um comercial um pouco antigo, mas que eu gosto muito e que ilustra bem esse tema que a gente está falando. Então tá bom, vamos lá, gente. Tá bom, depois se der a gente passa. Mas é um comercial daquela linha da marca Dove, que mostra cenas de meninas pensando, uma olha para mim e fala, uma olha assim, e ela é cheia de sardinha, ela fala, ela odeia as sardinhas dela. E outra olha no espelho e fala, ela acha que ela é feia. E outra, ela acha que ela precisa emagrecer. E aí vai falando como que até muitas vezes em meninas, em crianças, a gente é tomado por uma mensagem de que você tem que ser de um certo tipo. E às vezes, um padrão que nem existe, porque é tão photoshopado, é tão irreal. E a gente vai tomando isso para a gente. São rótulos que a gente vai tomando e a gente vai criando inseguranças. E isso não é somente algo, apesar de ser um comercial somente para mulher, que é mais voltado para mulheres, isso também tem muito a ver com a identidade masculina, tá? Não é só as meninas que sentem isso, mas os rapazes também se sentem muito inseguros. Muito inseguros. A todo instante você também tem que lidar com isso. Deu certo o vídeo? Foi isso? Então vamos lá, vamos passar. Agora vai, hein? Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful like a rainbow. É isso aí, é lindo esse comercial, né?
a música, tudo, ela fala com a gente, porque a gente se identifica com isso. E, novamente, as meninas se identificam muito com isso, porque a gente aprende desde criança que a gente tem que ser uma Barbie, que a gente tem que ser assim, que a gente tem que ser assado. E a gente sempre se sente aquém do que a gente deveria ser, né? Porque a moda muda a cada mês, você queria aquela peça, daqui a pouco a peça da vez é outra, e de repente você não tem dinheiro para comprar e tal. E a gente sempre tem que lidar com aquilo. Agora, os meninos também, sempre, né? Lidar com as suas inseguranças. Então, assim, aquele menino que, de repente, só quer namorar aquela menina que parece uma modelo, nenhuma outra serve para você. Né? Aquele menino que só quer, que quer saber, na verdade, o que os amigos acham. Nem interessa o que ele acha da menina muito, ele quer saber o que os amigos dele acham, para ver se aprova. Né? O que os outros vão fazer, o que os outros vão falar. Então, a gente lida com isso. Então, lembre-se que a sua autoestima não vai dar conta de você vencer as suas inseguranças. Então, eu quero falar com você agora sobre como, então, vencer isso, que é o nosso próximo ponto, que é encontrar o seu verdadeiro abrigo. Porque sempre que você tem uma ameaça, uma situação que você se sente inseguro, algo que vem no seu coração, que vem na sua mente, você precisa de um abrigo. E existe um abrigo para isso. Salmo 18:2, o salmista fala, ele chama Deus de abrigo. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Então eu queria que você olhasse para uma frase que eu coloquei aí em branco. Daí, próximo slide. E eu queria que você pensasse sobre isso. É a cura para a insegurança. Pensa aí, que palavra que você escreveria? E a gente vai buscar na palavra de Deus que palavra que ela dá para isso, sabe? Deus, Ele quer que você se sinta seguro. Deus quer que você se sinta bem consigo mesmo. Deus quer que seus relacionamentos sejam saudáveis. E por isso Ele dá, essa palavra que a gente vai colocar aí, Ele dá isso de presente para você. Então, para vencer a sua insegurança, sabe? Não é tanto aquilo que você faz, é mais aquilo que você recebe de Deus. E a gente vai receber esse presente que Deus deu para nós, que é essa palavrinha aí. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 3. E é um texto muito famoso, mas Paulo vai falando sobre isso, sabe? Sobre as inseguranças, sobre o que ele quer, o que ele tinha na sua vida, o que ele alcançou. E ele fala lá, Filipenses 3:3. A gente vai começar daí. Ele vai construindo esse argumento até que ele chega numa fase final ali, num versículo que é um dos mais famosos da Bíblia, e ele dá essa resposta para a gente. Mas lá em Filipenses 3:3 ele fala: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Olha só como ele vê que a autoestima, ou algo que a carne possa lhe dar, era a resposta. Eu não tenho confiança nenhuma na carne, ele fala. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E aí Paulo começa a falar de todos esses rótulos aqui que eu tirei porque estava grudando no meu cabelo, mas que ele tinha. E ele fala de todos os rótulos que Paulo tinha. E para a gente pode parecer estranho, mas para a época era algo que chamava muito atenção. Então ele falava assim: eu tinha todas as razões para confiar na carne. Por quê? Porque eu era circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele estava falando o seguinte: olha, eu tinha tudo, eu tinha uma Lamborghini, eu era o empresário mais bem sucedido, eu tinha muito dinheiro, eu tinha todo o status, eu tinha um pós-doutorado, eu tinha tudo, eu tinha todos esses rótulos. Eu era, era como se fosse para mulher, eu era uma supermodel. Eu era alguém que todo mundo respeitava. E ele falava isso. E aí ele continua: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Então ele fala, sabe, essas coisas aqui que eu fui acumulando, a minha carreira, o meu status, o meu prestígio, o meu berço, né, da tribo de Benjamim, tudo isso eu considerei como perda, porque eu descobri algo maior. E ele fala o que é esse algo maior. E esse algo maior que muda tudo. E aí ele continua esse argumento dele, e eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 4, versículo 12.
que na verdade, 12:13, que na verdade é o versículo mais procurado na Bíblia no Google, sabia? Só perde para o João 3,16, mas esse é o versículo mais procurado na Bíblia. E fala assim, Paulo falando, eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe, a gente gosta muito da primeira parte, tudo posso. E aí quando a gente pensa na nossa insegurança, parece que combina bem, né? Não, eu não posso fazer isso, eu não posso falar de Jesus para aquela pessoa porque eu fico muito inseguro. Não, eu não posso chegar naquela menina porque isso ela fala não para mim. Mas a gente lembra, tudo posso. Mas sabe o que é mais importante nesse versículo? É naquele que me fortalece, que é Jesus. Então aí está a chave para você vencer a sua insegurança. Porque sabe de onde vem a insegurança? Vem do seu medo de ser rejeitado. O medo da rejeição é o coração da insegurança. Ela não é, na verdade, a semente, ela é o efeito. O efeito é o medo que eu e você temos de não sermos aceitos, de sermos rejeitados, de sermos colocados como alguém que não interessa, alguém em segundo plano. Esse é, na verdade, o que gera a nossa insegurança. Então, a cura, queria falar para você, que a cura que Deus nos traz se chama aceitação. A aceitação é a cura para a sua insegurança. Então, está lá nesse slide também. Aceitação é a cura para a insegurança. E a aceitação de quem? Naquele que me fortalece. Em Jesus. Então, quando você entende que em Jesus você é aceito por Deus, você percebe que Deus olha para você através, por meio, colocando a cruz de Cristo na frente. Então, Ele olha para você e Ele aceita você. E Ele olha para você e fala, você é aceita, você é linda, você é capaz. Olha o meu filho, olha ali o meu filho. Meu filho está indo para a faculdade, é muito difícil, ele não sabe como vai lidar naquela situação nova. Mas olha ele tentando, ele está com o coração diante de mim, ele tem Cristo na vida dele. Olha o meu filho, ele torce por você. Ele olha para você e fala, olha a minha filha como ela é linda, eu criei ela dessa forma. Eu tenho planos para ela, eu vejo a beleza de Jesus na vida dela. Ela é aceita. Ela é aceita. E sabe, Deus olha para você desse jeito. Quando a gente coloca Jesus nas nossas vidas, Deus passa a olhar você dessa forma. Por meio de Cristo, que foi o Cordeiro sem pecado, perfeito. E Deus olha para você sobre essa perspectiva. Mas o problema é que às vezes a gente esquece. E a gente teima em não olharmos a nós mesmos dessa forma. Então, naquilo que você é inseguro, é exatamente aquilo que você não acredita que Deus vê você do jeito que Ele vê. Você entendeu? Aquilo em que você é inseguro, aquilo que você tem uma insegurança, é porque você não está vendo você mesmo do jeito que Deus vê você. Então, agora, quando nós aprendemos que somos aceitos, aí nós temos um lugar de abrigo. Aí nós temos um lugar de refúgio, nós temos uma rocha para correr. E daí nós podemos lidar com toda a insegurança. Quando acontecer a situação, ou com aquele rótulo que alguém colocou em você. Sabe o que acontece com todos esses rótulos aqui? Eles vão para o lixo. Eles são perdas. Os seus sucessos, os seus fracassos, os comentários que fizeram a respeito de você, eles vão para o lixo. Porque você tem um rótulo, que é Jesus na sua vida. E esse é o seu abrigo. Amém? Quando você tem a consciência disso, quando você entende que foi por isso que Jesus veio e morreu na cruz, e se apresentou a você no curso da sua vida, antes mesmo de você nascer, Ele já tinha feito o sacrifício na cruz. Mas durante a sua vida você teve a oportunidade de dizer sim para Jesus e colocar Ele no seu coração. É assim que Deus vê você. E se você não fez isso ainda, hoje é o convite de Deus para a sua vida. Ele quer tirar todos os rótulos. Ele está te convidando para tirar as estrelas e as bolinhas. E falar que Ele tem uma nova história para você. E que Ele tem uma nova perspectiva para você. Então o próximo ponto
é viver uma transformação do cenário. Sabe, o problema da segurança não é fácil de ser resolvido, né? Pensando aí novamente nas ameaças. A ONU está tentando há 50 anos e não resolve. A polícia também, no nosso país, não consegue. Mas Jesus tem uma resposta para a sua insegurança e para a minha, que é a aceitação em Cristo. Então, é se ver como Deus nos vê. E quando você começa a fazer isso, aí que você começa a mudar o cenário. Porque você começa a reagir de forma diferente. Então, como você tem reagido àquele relacionamento, àquela situação, àquela circunstância que te deixa inseguro? Como você tem reagido? Será que você tem reagido segundo o que Deus pensa que você é? Segundo aquilo que Ele já colocou no seu coração? Segundo a natureza de Cristo? E aí quando você percebe, não, eu sou aceita, eu vou em frente, eu vou continuar, eu posso estar com medo, eu posso estar inseguro, mas eu sei quem eu sou em Deus e eu vou falar com aquela menina. Eu vou no Reação esse ano, eu vou falar de Jesus para alguém, eu vou em frente. Porque você sabe que você é aceito por Deus. Eu vou perdoar aquela pessoa que talvez não mereça, mas porque você é aceito por Deus, você tem a capacidade para fazer isso. Você não depende da aceitação dos outros, assim como Jesus. Jesus foi ovacionado pela multidão, mas ele também foi crucificado por ela. E ele não dependia da afirmação daquelas pessoas. E assim somos nós também. Então, como você tem reagido? Então, mude o cenário. Faça algo diferente. Tome as atitudes que você precisa tomar, segundo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E Ele vai te dar força para isso. Ele vai te capacitar para isso. Mas lembre-se de quem você é nele. Então, aqui, né, cabe um parênteses para as meninas e para os meninos. Para as meninas, como nós estamos falando aqui, existe um padrão de beleza, um padrão de comportamento. E olha, eu vou falar para você, essas meninas, elas trabalham duro, viu, gente? Só para os homens saberem aqui. A gente se esforça, a gente faz de tudo para ser aceita muitas vezes. A gente quer ficar bonita, a gente trabalha, a gente quer fazer tudo certo. Quantas vezes a gente conversa com as meninas e as meninas, sabe, estão tentando de uma forma tão, sabe, assídua. Mas será que é pelas razões certas? Por que você tenta ser tão bonita do jeito que você é? Por que você sempre tenta ser a pessoa mais popular? Por que você sempre tenta dominar? Por que você sempre tenta controlar as suas amizades? Por quê? Então, a minha pergunta para vocês, meninas, é de quem que vocês estão tentando conseguir a aceitação? De quem vocês querem a aceitação? Essa é a pergunta para você e para mim. Por que você está tentando tanto? Por que você está se esforçando tanto? Por que você está se comparando tanto? Competindo tanto umas com as outras? De quem que você está querendo aceitação? Você já é aceita. Jesus já te ama como você é. Você já às vezes... as meninas, né, a gente tem aquele conceito de que não, para mim tem que ser tudo perfeito, para mim tem que ser tudo certo. E às vezes a gente cria aquela coisa de ilusão que a gente, até às vezes, gente, a gente deixa as oportunidades passarem. Às vezes tem um rapaz legal do seu lado, só que ele não é naquele padrão que você esperava, e aí você deixa passar. E aí passa 5, 6 anos, você não vai ter 20 anos para sempre. Então, gente... Por que eu estou falando isso, gente? Porque é preciso sobriedade e sabedoria. A Bíblia fala que nós devemos orar com sobriedade e sabedoria. Estou falando para você aceitar qualquer um, não. Tá? Vocês meninos também, por favor. Mas, por quê? Porque às vezes a gente cria padrões. Então eu queria deixar essa pergunta para você. De quem você está buscando aceitação? E para os homens também. Por que você... como eu disse, né? Por que você tem que namorar uma menina que parece uma revista de... capa de revista? Por quê? Porque você é o Brad Pitt, né? Pra começar. Sério. Não, gente, a gente fala assim, mas isso é muito sério. Por quê? Porque todo mundo tem que falar, nossa, o cara mandou bem. De quem você está tentando buscar aceitação? Você acha que seus amigos vão dar um bom casamento para você? Vão garantir um bom casamento para você? É difícil. E é triste falar isso, mas às vezes a gente vê homens que se casaram com um corpo.
E daqui a 5 anos a gente está lá aconselhando para tentar evitar um divórcio que é inevitável. E vocês não sabem qual é a dor de um divórcio. Qual é a dor de um divórcio? Então, quando nós somos aceitos por Deus, quando nós temos essa noção de que nós temos que agradar ninguém a não ser Ele, você consegue enxergar isso nas outras pessoas também. Então eu queria deixar essa pergunta também para você, homens. De quem você está buscando aceitação? De quem que é? De quem que é? E Deus olha para você e fala: filho, você é aceito, filho. Vai em frente, vence esse medo. Termina essa faculdade. Vai lá, muda de emprego. Vai atrás, persiste. Eu estou com você. É isso que Ele quer fazer. Eu vou te dar um casamento abençoado. Eu vou te dar uma família abençoada. Porque não, Ele tem isso para nós. Deus é bom, Ele tem aceitação, Ele deu. É só você receber e reagir e mudar o cenário, porque isso é presente de Deus para nós. Então eu queria concluir deixando esses recadinhos para você, né? Esses lembretes. Aprenda a ver a si mesmo pelos olhos de aceitação de Deus. Veja os outros pelos olhos de aceitação de Deus. Porque não cabe a nós julgarmos, cabe a nós amarmos. E lembrarmos que as pessoas são aceitas por Ele. Decida reagir segundo o rótulo de Cristo em você. E não segundo os seus medos e as suas inseguranças. Isso é fé. Isso é fé. A banda pode ir subindo porque a gente já está encerrando. Mas sabe, a gente fala, mas disso que a gente tem que aceitar, mas isso vai requerer fé da sua vida. Porque às vezes os rótulos estão tão impregnados em você, em mim, em você, que a gente acredita de verdade que a gente é fraco, que a gente é feia, que a gente não é suficiente, que a gente é burro, que a gente não consegue, a gente realmente acredita nisso. Mas Deus, Ele dá um presente mediante a nossa fé. Você precisa de fé para colocar isso em prática. É uma decisão da sua vida. E eu queria dizer para você que a palavra de Deus está cheia de histórias assim. Deus olhou para um jovem escondido ali amassando as uvas. E Ele chamou ele de poderoso guerreiro, que era Gideão. E Ele olhou para uma jovem de uns 15 anos de idade, noiva. Provavelmente de uma família simples. E Ele olhou para ela e falou assim: Maria, você é agraciada. Deus olhou para um homem que era um assassino. E fugiu e foi morar no deserto por muitos anos. E um dia ele estava lá pastoreando as ovelhas, que nem eram dele, era do sogro dele. E Deus falou: Moisés, você vai ser um libertador de Israel. Jesus olhou para Pedro, que viria negá-lo, que dava tanto trabalho para Jesus. Jesus até uma vez falou: sai de mim, Satanás. Mas Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, sobre essa rocha, que é a sua verdade de que Jesus é o Messias, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Então Jesus tem palavras para você hoje. Poderoso guerreiro, mulher abençoada, libertador, aquele que traz esperança. Jesus tem palavras para você. Ele tem novos rótulos, Ele tem novas palavras. Cabe a você recebê-las com fé e colocar isso em prática na sua vida. E sabe, Jesus, Ele conhece as nossas inseguranças. Ele não é como alguém que olhou lá de cima e falou: pobres, coitados. Mas Ele veio como homem. Habitou entre nós. E também passou por sofrimento, também passou por medos, também passou por rotulações das pessoas. Mas a Bíblia diz que por causa disso também, Ele conhece a sua fraqueza e a minha fraqueza. Hebreus 4, 14 e 15 fala: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado, e por meio dele nós somos aceitos por Deus. Amém?